Tem o café pronto, então agora sentei aqui para a gente conversar um pouco mais especificamente sobre o processo em si, processo de obtenção de visto, como é que funciona. Ele funciona da seguinte forma: no site do Ministério do Interior, que é o órgão do governo que é responsável por relação diplomática, tem disponíveis todos os formulários que são necessários para a solicitação do visto, certo? Então, com esses formulários preenchidos, é feito o pagamento de uma taxa. Então, o pagamento da taxa é de 1.500 coroas tchecas, tá? A tcheca coruna é a moeda local aqui da República Tcheca. Então, nós precisamos também de um passaporte válido por pelo menos 3 meses, além da validade do visto. Precisamos também de fotos de tamanho de foto de passaporte, só que aqui tem um detalhe importante. As minhas fotos elas foram rejeitadas no consulado, porque a foto de passaporte no Brasil ela é um pouco maior. Só que internacionalmente, o tamanho de foto de passaporte é 13,5 por 4,5. Então esse é o tamanho correto que é solicitado. E nós temos 3 documentos agora que são solicitados, que eles podem ser substituídos por um certificado emitido por algumas empresas, tá? Elas são certificadas pelo governo como empresas de tecnologia, empresas de pesquisa científica, ou algumas empresas que comprovam para o governo que elas procuram profissionais no exterior para suprir as necessidades. Profissionais com aquele tipo de competência técnica, aquele tipo de conhecimento que não é tão fácil de achar, muitas vezes num país pequeno como a República Tcheca, que é um país que tem população menor do que a cidade de São Paulo. Se eu não tiver essa certificação, essa empresa certificada, né, esse termo emitido por uma empresa certificada do governo, eu preciso apresentar uma prova de acomodação, que pode ser uma reserva de hotel, Airbnb ou um contrato de aluguel. Eu preciso de um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho, pode ser então uma carta ou um documento emitido por uma empresa dizendo que essa empresa me convida a vir para o país e uma vez estando aqui a empresa se compromete a firmar um contrato de trabalho comigo, assim que eu cumprir todos os requisitos legais e tiver toda a documentação emitida pelo governo. E o salário apresentado nesse documento ele tem que ser acima do salário mínimo nacional aqui da República Tcheca e eu preciso de um documento comprovando a minha competência profissional. Tá? Esse documento pode ser um diploma de universidade ou algum certificado de formação técnica que comprove que eu tenho aquele tipo de competência técnica descrito então nesse termo, nesse acordo ou nesse contrato fornecido pela empresa. Então esses 3 documentos eles podem ser substituídos por um termo emitido por uma empresa certificada pelo governo. Opcionalmente, tá? O consulado pode solicitar um criminal record, que é um certificado de antecedentes criminais. Eu preciso também comprovar na imigração, na polícia de imigração do aeroporto por onde eu estou entrando na Europa, na zona de Schengen, como por exemplo eu entrei por Portugal, né, por Lisboa. No aeroporto de Lisboa poderia ser solicitado comprovação de meios de subsistência. Existe um valor mínimo de subsistência aqui, tá? É um fator para cálculo de subsistência. Esse valor mínimo é de 2.490 coroas tchecas por mês. Eu preciso comprovar 15 vezes o valor desse mínimo de subsistência por mês. Isso eu posso comprovar através de extrato bancário ou de um cartão de pagamento internacional, né? Ou eu também posso comprovar se a minha permanência aqui ela for subsidiada. Por exemplo, se eu for convidado a vir para cá e a minha acomodação, minha hospedagem for fornecida por alguém, isso pode ser um documento, uma carta emitida até por um familiar ou um amigo, dizendo que eu vou ficar hospedado na casa dele. Então, a necessidade de comprovação de meio de subsistência já reduz bastante, né? Já muitas vezes até não é necessário. Depois de confirmada a emissão do visto, quando eu for retirar o visto, eu preciso apresentar também um seguro de saúde pelo período de vigência desse visto. Então, eu só posso entrar aqui na Europa com um seguro de saúde que cubra as minhas despesas médicas por esse período. Todos os documentos que eu preciso apresentar, tá? Passaporte, diploma, todos os certificados, todos os documentos que eu preciso apresentar, eles precisam ser traduzidos, precisam ser traduções certificadas pelo governo, ou seja, tem que ser tradutores autorizados pelo governo para fazer aquela tradução de um documento oficial. E esses documentos eles só são considerados oficiais aqui se eles tiverem apostilamento de raia. Esse apostilamento de raia ele é um selo
que alguns tabelionatos no Brasil estão autorizados a emitir, dizendo que esse documento é um documento oficial do Brasil e que pode ser aceito nos países que são membros desse Tratado Diplomático de Haia. Então esses são os documentos necessários. Uma vez que eu chegue aqui na República Tcheca com esse visto, se a autorização de residência que eu estou solicitando é por motivos de trabalho, ela se chama Employee Card. É um documento, é um cartão com dados biométricos, inclusive, que ele é emitido, tem validade de um período que geralmente é de 2 anos e ele depois é renovado. Quando eu chego aqui, eu tenho 3 dias para me apresentar na Polícia de Imigração, dizendo que eu cheguei no país, para retomar então o processo de emissão da autorização de residência. Então, eu chego nessa unidade, nesse escritório da Polícia de Imigração para comunicar a minha chegada aqui e eles agendam então um atendimento num outro escritório onde eu preciso levar outros documentos que vão ser emitidos pela empresa. Então, com esse cartão, eu sou autorizado a permanecer, a residir aqui por um período mais longo do que o visto. Esse visto que eu tinha anteriormente, ele perde a validade, ele é revogado no momento que é emitida a autorização de residência e eu tenho então autorização para residir aqui por pelo menos 2 anos, é assim que funciona. Quem nos forneceu todo esse serviço foi uma companhia que presta consultoria para expats, né? Expats é uma contração para expatriates, que são expatriados, né? E as empresas que contratam profissionais do exterior geralmente já têm esse tipo de consultoria. No nosso caso, então, uma consultoria dessas forneceu todo esse serviço. Eu só tive que enviar os documentos para cá. Eles providenciaram tradução, enviaram todos os formulários preenchidos. Eu recebi em casa um pack com todos os documentos separados, com post-its, identificando cada um. Eu só tive que levar até o consulado. Então, todo esse tipo de facilidade as empresas oferecem para o profissional. O profissional que é qualificado, o profissional que possui idioma, né, que possui um nível de inglês bom o suficiente para viver e para trabalhar num outro país. As empresas estão dispostas a investir nesse profissional, porque afinal de contas um profissional que eles trazem de outro país muitas vezes é mais barato do que um profissional daqui. E que no nosso caso, profissionais de tecnologia do Brasil são profissionais diferenciados, têm um perfil, têm competências diferentes, têm soft skills que complementam o perfil profissional e tornam o brasileiro um profissional diferenciado. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, que essas sejam informações úteis. Não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa aí o seu like, se inscreve para receber a notificação, né, ativa as notificações para ser avisado aí sobre os próximos conteúdos que vão ser lançados. Um grande abraço e até o próximo vídeo.